Abra sua Bíblia comigo lá em Salmos, um Salmos conhecido, Salmos de número 23. Você possa abrir a tua Bíblia, estar acompanhando a leitura juntamente comigo. Salmos 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Fale com Deus nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. E você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Ele já se faz presença no nosso meio. E você possa abrir o teu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Pai, no nome de Jesus, declaramos que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Tu és o nosso Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Mas aquele que olha para dentro de nós e vê, Senhor, se há algo que não te agrada, receba, Pai, todo louvor, toda adoração, e que possamos te adorar na beleza da tua santidade. Esta é a minha oração. Receba o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve, adorando ouve, precisamos
e abrindo o caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Lê nas suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Com as suas mãos levantadas, diga assim comigo: esta noite, bem forte, esta noite é a noite da resposta de Deus para minha vida. É a noite da resposta de Deus para minha vida. Aleluia. Então ouve, aleluia, com muito louvor, 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 com muito Amém? Como é bom ver você aqui. Que Deus, nesta noite, possa falar ao seu coração de um modo extraordinário. Não me importa como você chegou. O que importa é como você vai sair. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradeço ao Senhor, ao Pai, primeiramente pela nossa vida, pela oportunidade que estamos tendo aqui neste momento, de nos reunirmos neste lugar, de prestarmos culto ao Senhor. Oh, Papai, o seu rebanho aqui está reunido. As suas ovelhas aqui estão, esperando, Pai, um bom pastor. Vem tratar, Senhor, das suas ovelhas. Vem curar as feridas. Vem tirar os espinhos que muitas vezes ficam enroscados nas nossas lãs. O Senhor é o nosso pastor. É em Ti que nós confiamos. É em Ti que buscamos refúgio. Fala conosco, Pai. Não fala aquilo que talvez viemos aqui querendo ouvir, mas fala, Pai, aquilo que necessitamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos? Abra a palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Nós vamos falar de um texto conhecido. O título da minha pregação é As 3 visões do cego Bartimeu.
Olha que interessante. As 3 visões de um cego. Eu quero que você repita algo comigo. E vai ser algo profético na tua vida. Repete assim, ó. Aquilo que o cego viu. Eu também quero ver. Glória a Deus. A palavra diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola, quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando. O cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. Eles chamaram e disseram: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Jesus pergunta: O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus: Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele: Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. A palavra que nós acabamos de ler relata a vida de um homem. O nome deste homem é Bartimeu. Este homem, aqui neste momento, ele se encontra cego. Ele tem uma deficiência física. A mesma palavra, ela nos mostra que ele não é um cego de nascença. Muitas pessoas têm dúvida disso. Ele não era um cego de nascença, porque a palavra fala: ele voltou a ver. É sinal que ele via. Eu não sei o que aconteceu, a palavra não fala. Eu não sei se foi um acidente que esse homem teve, se foi uma doença, mas o seu estado naquele momento era um estado de cegueira. Ele era um homem cego. Um homem com deficiência naquela época, queridos, era uma pessoa que não era, como que eu posso dizer para vocês, usando uma palavra bem mansa, era um homem sem valores. Era um homem não muito bem aceito pela sociedade. Era um homem que não tinha muito valor para as pessoas. Tanto faz. A palavra diz algo muito interessante, que este homem ficava à beira de um caminho, à beira de uma estrada, ali pedindo esmolas. Esse texto de Marcos, ele fala algo muito interessante, que nos outros livros, que relata a mesma história, não tem esse detalhe, e é muito importante. A palavra fala que sobre este homem havia uma capa. Este homem, cego, inválido, desprezado pela sociedade, ficava à beira do caminho, e ele utilizava uma capa. Eu vou falar um pouquinho dessa capa. A capa, queridos, era uma autorização do povo romano para aquela época dele poder receber esmolas. O povo romano não deixava qualquer pessoa ficar pedindo esmolas, devia ter uma autorização deles. E a autorização, a carteirinha que eles davam, era uma capa. A pessoa que estava utilizando essa capa, ela tinha a autorização do povo romano de ficar ali pedindo esmolas. Muitas capas dessas estavam escritas atrás, em latim: aqui está um miserável, pedinte de esmola. Então as pessoas, ao olharem para aquela capa, eles já sabiam que havia ali um homem miserável,
que necessitava de moedas para sobreviver, para comer. Essa era a vida de Bartimeu. Um homem o qual não tinha muitas características dele mesmo. Eu não sei se você sabe, mas todo nome que traz um bar na frente, queridos, isso não é nenhum nome. Bartimeu significa filho de Timeu. As pessoas não conheciam ele, mas conheciam o seu pai. Esse é o filho de Timeu. Ele não tinha uma imagem própria. Ele não tinha a sua própria imagem. Tinha que utilizar a imagem de seu pai, Timeu. Este homem estava à beira do caminho. Ele estava ali no seu dia normal, pedindo a esmola para comprar o seu alimento. Preste atenção no que eu vou falar. O dia pode ter começado normal para você. O seu dia pode ter sido normal como qualquer outro. Mas se você ter fé na palavra que vai ser lançada aqui hoje, algo de diferente vai acontecer. Esse homem estava ali sentado à beira do caminho, pedindo a sua esmola com a sua cabeça baixa. Quando ele começa a ouvir um barulho, um sussurro de uma grande multidão se aproximando. E esse homem, ele começa a escutar esse povo se aproximando e gritando. Ele começa a perceber que esse povo está passando ali na rua onde ele está. E esse homem fica curioso, até que ele escuta alguém falar: ei, Jesus! Automaticamente, os olhos espirituais desse homem se romperam. Quando ele ouve alguém gritar: Jesus de Nazaré, esse homem automaticamente entende que a sua vida vai ser transformada. Um homem que estava à beira do caminho, um pedinte de esmola, desprezado por todos, ele sabia que aquele homem que estava passando ali não era qualquer um, mas era um homem que ia mudar a sua história. Bartimeu, ele vê esperança em Jesus. Um cego, ele consegue ver em Jesus o que muitas vezes eu e você, com os olhos abertos, não conseguimos enxergar. Esperança. Esperança. E eu venho fazer uma pergunta para você. Na onde você tem depositado as suas esperanças? Muitas pessoas estão abandonando a sua fé por terem depositado a sua esperança em lugares errados. Muitas pessoas têm deixado, abandonado a sua fé, porque depositaram a esperança em homens, e os homens são falhos. Mas cedo ou mais tarde, você vai se decepcionar. Se a sua esperança está nos homens, cuidado. Cuidado. Muitas pessoas têm se decepcionado porque colocam as suas esperanças nas suas próprias forças, no seu próprio entendimento. Mas chega uma hora que elas se frustram, ficam frustradas consigo mesmas e acabam abandonando a sua fé, acreditando que Deus é o causador disso. Na onde você tem depositado a sua fé? Aonde está a sua fé? Olhe
olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Glória a Deus. Se Deus é a sua esperança, fique tranquilo, fique tranquila, descanse. Mas se você é uma pessoa que não tem descanso, a sua fé, a sua esperança não está em Deus, porque você não tem paz no seu coração. Se você é uma pessoa ansiosa, não deixa Deus agir, porque você toma a frente de tudo. Você pode achar que a sua confiança está em Deus, mas não está. Se você é uma pessoa que gosta de tomar decisões precipitadas, me desculpa te dizer, mas a sua fé, a sua esperança não está em Deus, mas está em você mesmo. É muito fácil a gente falar da teoria, mas a prática é um pouco mais difícil. A prática é um pouco mais difícil. Salmos 39, 7. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Na perspectiva cristã, esperança é confiança firme, expectativa positiva de que Deus cumprirá suas promessas e propósitos em nossa vida. Glória a Deus. Você tem dúvida que Deus vai fazer o que Ele prometeu? Você tem dúvida? Ou você já não acredita mais? Imagine quantas decepções Bartimeu teve. Querido, uma pessoa quando está cega, ela vai buscar recursos, não vai? Ela está ficando cega, ela vai buscar recursos. Aí você vai no médico, e o médico faz aqueles exames, e você fica com aquela esperança, e nada se resolve. Você toma um medicamento, e você deposita aquela esperança que vai ficar bom, e nada acontece. E isso vai causando frustrações no nosso coração. Mas Bartimeu, naquele momento, ele não deixou que o seu passado, que as coisas que aconteceram, viessem atrapalhar ele naquele momento. Ele não permitiu que as frustrações passadas viessem tirar dele a esperança, a chama que brotou naquele momento, onde ele ouviu que Jesus de Nazaré estava ali. Sabe, hoje muitas pessoas, crentes, vivem sem esperança, sem expectativa de vida. Começam não a viver mais, mas a vegetar, a esperar a morte. Que vida em abundância é essa? Muitas pessoas acordam de manhã, não tem nenhum planejamento, tanto fez e tanto faz o que vai acontecer naquele dia. Não se importa mais com a sua
sua vida. Que esperança é essa? Que esperança é essa? Tanto faz a água do rio correr para baixo ou para cima. Sabe, a gente tem que buscar novamente a alegria e a fé. Ter a certeza que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Sabe, muitas vezes a gente quer que Deus faça no tempo que a gente quer. A gente não quer ficar esperando. A gente quer tudo para ontem. Mas tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Não é no seu tempo, no meu tempo que as coisas vão acontecer. Se a gente crê em Deus e a gente entregou a nossa vida ao Senhor, o tempo pertence a Ele e não a nós. E não a nós. Sabe, Bartimeu, ele vê esperança. A segunda visão de Bartimeu, ele vê ali uma oportunidade que vai passar. Ele vê em Jesus, esse homem cego vê em Jesus uma oportunidade que vai passar. Muitas pessoas hoje estão vivendo de um modo que não entregam a sua vida ao Senhor. Elas querem esperar mais um pouquinho. Muitas pessoas querem viver a sua vida, a sua carnalidade, o máximo possível, para depois entregar a sua vida a Jesus. Mas entenda, essas pessoas vão perder a única oportunidade. Muitas pessoas estão deixando para amanhã o que deveria fazer hoje. Muitas pessoas estão brincando de ser cristão. Muitas pessoas estão brincando em ser um pequeno Cristo. Eu tinha que fazer hoje, mas vou deixar para amanhã. Eu precisava fazer hoje. Mas semana que vem eu vejo. Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele vai buscar a sua igreja. E nesse momento muitas pessoas vão querer aceitar a Jesus. Muitas pessoas vão querer entregar a sua vida a Jesus. Mas ele vai falar: aparta de mim, porque eu não te conheço. O seu tempo passou. Bartimeu, ele sabia que Jesus ia passar e ele não ia voltar mais ali. Ele precisava aproveitar, porque era a única chance da sua vida. Ele sabia que Jesus iria fazer ele ter uma vida nova. Ele sabia que Jesus podia curar, que Jesus podia restaurar, que Jesus podia escrever uma nova história para ele. Ele não podia perder aquele momento. Ele não podia deixar Jesus passar. E sabe o que ele fez? Bartimeu começou a gritar, começou a bradar, começou a chamar Cristo. Há quanto tempo você não chama Jesus para estar do seu lado? Há quanto tempo você não fala com Deus e fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, tende piedade de mim. Há quanto tempo? Bartimeu, ele sabia. Ele sabia do que Jesus iria fazer, ele não tinha dúvida. E ele começa: Filho de Davi, tende piedade de mim. Tende piedade de mim. Sabe, quando você entender e você depositar a sua esperança em Deus e entender que Cristo é o único caminho, o diabo vai se levantar contra você, porque você está no caminho certo. Se o diabo não tem tentado contra a sua vida, pode ter certeza, os teus olhos espirituais estão fechados.
você ainda não entendeu que Jesus é o caminho. Porque as pessoas que entendem isso, o inimigo vai se levantar. Sabe o que aconteceu quando ele começou a gritar? A palavra diz que a multidão fez ele se calar. Fica quieto. Cala sua boca. E aqui, queridos, foi onde Deus me pegou de um jeito. Sabe quem era a multidão que estava ali mandando ele se calar? Você sabe quem era aquele povo que estava mandando aquele homem se calar? Eram os seguidores de Jesus. Eram os seguidores de Jesus. Homens e mulheres que estavam seguindo Jesus, mas o diabo estava usando eles naquele momento. Muitas pessoas cristãs que se dizem cristãs, queridos, tem sido boca do inferno para outras pessoas. Muitas pessoas que se consideram cristãs, a sua boca tem sido utilizada por Satanás. Não para ajudar, mas para tentar silenciar e afastar aqueles que querem se aproximar de Jesus. Sabe, aqui Deus começou a falar ao meu coração. Se você pegar no livro de Marcos, puxar um pouquinho para trás, acredito que lá no capítulo 12, vocês vão ver um homem paralítico, um homem coxo que não podia andar. Sabe, Jesus estava pregando em Cafarnaum, dentro de uma casa, e o povo se achegou àquela casa de um modo que a casa se encheu, em volta da casa se encheu, mas havia ali um homem coxo, um homem paralítico. Os seus amigos sabiam que Jesus podia salvar aquele homem, podia mudar a história daquele homem. Sabe o que eles fizeram? Pegaram um pano, um lençol, amarraram aquele homem, subiram em cima da casa, arrancaram as telhas e desceram aquele coxo até Jesus. E sabe o que Jesus fez? Jesus curou aquele homem e Jesus falou assim: é muito bonita a fé de vocês. Jesus não falou do coxo, mas falou daqueles homens que fizeram aquele sacrifício para que aquele rapaz pudesse andar. Agora eu faço uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você não faz um sacrifício para levar uma alma até Jesus? Quanto tempo faz que você não sai da sua comodidade para falar da palavra de Deus? Eu convido você, neste momento, a puxar na sua memória do dia que você entregou a sua vida a Cristo. Você lembra desse dia? Alguém aqui lembra? Eu lembro do dia que eu me ajoelhei, que eu clamei e eu entreguei a minha vida ao Senhor. Sabe, queridos, eu acho que não diferente de você, brotou um sentimento no meu coração que era tão grande que não cabia dentro de mim. Eu tinha o desejo e a vontade de compartilhar aquele sentimento com todas as pessoas que eu conhecia. Eu falava do amor de Cristo, eu falava do que Jesus tinha feito e estava fazendo sobre a minha vida. Eu pregava, eu falava das coisas que eu conhecia da Bíblia. Muito pouco eu conhecia, mas o que eu sabia eu queria falar, eu queria compartilhar. Se alguém chegasse perto de mim e falasse que estava enfermo, eu colocava as minhas mãos. Eu nem sabia orar, mas eu clamava ao Pai, eu chamava a Deus, eu falava: Senhor, cura essa pessoa. Sabe, aquele sentimento era tão grande que não cabia dentro do meu peito. Mas à medida que a gente vai caminhando, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se esfriando.
Se a gente não cultivar esse amor, esse sentimento, ele vai se apagando. Repete comigo assim, ó. Eu fui chamado. Eu fui chamado para ser discípulo. Não fui chamado para ser seguidor. Sabe a diferença? A diferença, meu querido, que um seguidor, ele sabe do que Jesus faz. Ele sabe dos milagres. Ele gosta, simpatiza com Jesus. Ele sabe que Jesus pode fazer algo extraordinário. O seguidor, ele pode seguir Jesus à distância. O seguidor gosta de ouvir o que Jesus fala. O seguidor gosta de estar próximo, porque ele sabe que dali saem milagres. Esse é o seguidor. Mas o discípulo é aquele que não consegue ficar longe de Jesus. O discípulo é aquele que não quer só ver os milagres de Jesus, mas ele quer estar no meio, ele quer ajudar Jesus, ele quer pôr a mão na massa. Glória a Deus. O discípulo é aquele que pega o coxo nas costas e fala: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Isso é o discípulo. O discípulo é aquele homem, aquela mulher que quer ser como Jesus, quer ser um pequeno Cristo, quer caminhar como Cristo caminhou. Sabe? Imitar os passos de Cristo. Seja um imitador de Cristo, queridos. Seja um imitador, uma imitadora de Cristo. Isso é ser cristão. Ser cristão, queridos, é muitas vezes você deixar a sua dor de lado. Sabe, às vezes você está sangrando. Às vezes você está passando um momento ruim, mas quando você olha para o lado e vê uma pessoa sofrendo, você pega a sua dor, deixa no cantinho e vai socorrer a outra. Isso é ser um discípulo de Cristo. Ser um discípulo de Cristo é aquele que muitas vezes precisa de uma palavra, de um renovo, de uma oração. Mas quando ele vê uma pessoa necessitada, ele deixa de lado as suas necessidades para atender as necessidades do seu irmão. Há quanto tempo você não se preocupa com a dor dos outros? Há quanto tempo você não se preocupa mais com o sofrimento alheio? Está tão preocupada com as suas próprias dores, tão preocupado com os seus próprios milagres, tão ocupado com a sua vida, que não importa mais o sofrimento do teu irmão. Há quanto tempo você não pega o telefone e não liga para uma pessoa e fala: ei, irmão, que saudade de você. Há quanto tempo eu não te vejo? Há quanto tempo eu não vejo você na igreja? Está acontecendo alguma coisa? Há quanto tempo você não faz isso? Para você tanto faz e tanto fez, se está aqui ou se não está. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Eu perguntei para você se você se lembrava do dia que você aceitou Jesus, e eu vi todo mundo balançando a cabeça que sim. Mas talvez a gente não se lembre do dia que a gente parou de ser discípulo e passou a ser um seguidor de Jesus. A ser um seguidor. Eu quero. Chega na igreja só para pedir.
a igreja só quando está passando maus bocados. Vai buscar Jesus só quando a água começa a bater no pescoço. Eu quero. Muitos seguem Jesus. Muitos. Mas poucos querem caminhar com Jesus. Jesus sabia disso. Uma multidão acompanhava Jesus, mas nos tempos difíceis poucos ficaram do seu lado. Poucos. Poucos estão dispostos a pagar o preço. Poucos estão dispostos a se entregar. Poucos estão dispostos. E a última visão deste homem, antes do grande milagre, ele vê em Jesus um caminho novo. Ah, queridos, quando este homem começou a gritar, aquela multidão mandando ele se calar, sabe o que esse homem fazia? Gritava mais alto. Ele gritava mais alto, porque era uma única oportunidade, ele não ia perder isso por nada. Podia se levantar Satanás, podia se levantar a multidão, podia se levantar o que fosse. Aquele homem estava disposto a chamar a atenção de Jesus. E o povo falava, cala a boca, e ele falava, filho de Davi. Fica quieto, filho de Davi, estou aqui, ore por mim. E Jesus ouviu os gritos daquele homem. Sabe, muitas vezes nós somos como esse homem. Decepções da nossa vida, coisas que aconteceram, vai cauterizando a nossa esperança. Muitas vezes nós somos humilhados, muitas vezes nós somos abandonados. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos nessa caminhada que se chama vida. Muitas vezes nos pegamos à beira do caminho, de cabeça baixa, sem expectativa de algo novo. Muitas vezes a nossa história não está diferente de Bartimeu. Mas Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré está passando e os seus olhos estão em cima daqueles que necessitam. Os olhos de Jesus, querido, nem que a multidão tentasse tampar. Nos olhos de Jesus não tem escamas. Sobre os olhos de Jesus ninguém fica escondido. Sobre os olhos do Pai ninguém fica isolado. Pois o seu ouvido está atento a todas as ovelhas do seu rebanho. Glória a Deus. Jesus automaticamente fala para aquela multidão, manda chamar aquele cego. E as pessoas vão até Bartimeu. Imagino que Jesus é espetacular, né, queridos? Eu imagino que Jesus tenha chamado aquele que mandou ele se calar. Não fala na palavra, tá, querido? Imagino eu. Ei, vai lá e chama ele. Chama ele, traz aqui. E aquela pessoa chegar lá e falar, ei, levanta aí que ele quer falar com você. Levanta porque ele te ouviu. Levanta, homem. E
E Bartimeu automaticamente, queridos, por isso que eu falo que ele teve uma visão de uma vida nova. Sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, a palavra relata, ele pega aquela capa, enrola a capa e lança fora. Aquela capa que dizia que ele era um miserável, aquela capa que autorizava ele pegar migalhas, aquela capa que autorizava ele pegar as moedas lançadas ali ao pé dele. Ele pega essa autorização de migalhas, ele enrola aquele negócio e lança para longe dele, porque ele sabe que aquela vida é uma vida passada. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas querem mudar de vida, muitas pessoas querem viver uma vida nova, mas não se desapega das coisas passadas. Muitos cristãos querem ter uma vida renovada, mas não se desapega das coisas passadas. Deus está mandando dizer, pega tudo aquilo que é do passado, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não era meu, enrola e joga para longe de você. Para de ser um catador de migalhas. Para! Muitas pessoas trocam a mesa, o lugar de honra, por migalhas de Satanás. Muitas pessoas estão deixando de participar das boas novas, da festa, por migalhas de Satanás. Sabe, é hora da gente tomar uma posição. Se você quer algo novo na sua vida, esquece do seu passado, das coisas que se passaram. Muitas vezes essas coisas elas trazem dor para a gente, e a gente não abre mão delas. A gente não abre mão delas. A gente quer ter uma vida com Cristo, mas junto quer ter uma vida com o mundo. Muitos cristãos querem caminhar com Jesus, mas junto querem caminhar com Satanás. Muitas pessoas hoje estão numa posição de cristão e amanhã estão envergonhando o Evangelho. Que cristão é esse? Que vida de abundância é essa? Que renúncia é essa? Que renúncia é essa? Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Glória a Deus. Ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Glória a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você aceitou Jesus e não mudou a sua vida, me desculpe te dizer, mas você não colocou Jesus no seu coração. Você é um simpatizante de Cristo. Não tem como a gente não transformar a nossa vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se colocamos Ele na nossa vida, o que nós vivemos tem que ter um rumo diferente. Não podemos caminhar da mesma maneira, com a mesma visão, com os mesmos passos, porque Cristo é o caminho. Bartimeu sabia disso. Por isso que ele já lança aquela capa fora, ele sabe que ele não precisa mais daquilo, daquela vida miserável, ele não tem dúvida daquilo. Sabe, a fé desse homem é tão grande, que ele fala assim: ei, essa capa aqui eu não quero mais, era algo difícil, queridos. Eu não preciso mais disso daqui. Entendam, o milagre ainda não tinha acontecido. Talvez ele chegasse para falar com Jesus e Jesus não
sua vida. Ele renunciou à sua vida antes mesmo do milagre acontecer. Glória a Deus. Muitas vezes é isso que está faltando na nossa vida. Nós queremos renunciar às coisas depois que o milagre aconteça. Mas Deus está falando: renuncie à vida passada, que o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Tenha fé. Tenha fé. As 3 visões de Bartimeu. Esperança. Repete comigo: esperança. Oportunidade. Novo caminho. Entenda essa visão. Aleluia. Entenda essa visão. Bartimeu estava com um problema nos seus olhos naturais, mas os seus olhos espirituais estavam mais que abertos. Muitas vezes nós estamos com os nossos olhos naturais abertos, mas os espirituais estão fechados. Talvez você olhe para o seu problema, para a sua dificuldade, com os olhos naturais. Você só enxerga o que está errado. Por isso que você não tem esperança. Comece a olhar as coisas com os olhos espirituais. Comece a olhar ao seu redor com os olhos espirituais. Está ruim, mas eu confio no Deus que tudo pode fazer. Hoje eu estou cego, mas amanhã Deus pode manter a minha saúde. Amém? Fica de pé, a gente vai orar. Feche os teus olhos. Convido você a esquecer a sua felicidade. Sabe, talvez você entrou aqui nessa noite sem esperança. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado. Talvez o que você está vivendo está trazendo desânimo sobre a sua vida. Talvez as circunstâncias que estão te cercando estão desanimando você. Mas Deus está falando aqui nessa noite: para de ver as coisas com os olhos naturais, passa a enxergar com os olhos espirituais. Deposita em mim a sua confiança e eu farei o extraordinário na sua vida. Confia em mim, pois eu tenho um vinho novo para derramar sobre você. Senhor meu Deus, neste momento, Pai, eu venho profetizar sobre o seu povo. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui em nosso meio que entrou por esta porta, que sentou nesta cadeira, Pai, desanimado, Pai, em nome de Jesus, tira as escamas dos seus olhos espirituais. Traz novamente esse primeiro amor, Pai. Essa chama ardente em nosso coração. Em nome de Jesus, Deus. Eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que não tem perspectiva nenhuma de mudança. Pessoas que estão cauterizadas. Pessoas que sofreram tanto com o seu passado, Pai. Ah, que o sofrimento não deixa ela ter esperança de um bom futuro. Não deixa ela ter esperança de algo novo. Mas que essa mentira de Satanás venha cair por terra neste momento. Que todas as mentiras de Satanás para a sua vida, que você é uma perdedora, que você é um perdedor, que você veio para sofrer, venha cair por terra neste momento. Em nome de Jesus. Pai, atende o teu povo como o Senhor atendeu aquele homem que clamou o seu nome, que te chamou, Pai, com toda a fé, com toda a esperança. Nós estamos aqui, Pai, olha para nós, faz em nós um milagre.
vida. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor. Faz em nós a sua boa obra. Derrama sobre nós o teu vinho novo. Restaura os nossos sonhos. Traz a alegria novamente aos nossos corações. Oh, se tem alguém aqui, Pai, que está perecendo, Pai, que está sem forças, que está esgotado fisicamente, espiritualmente, renova as suas forças neste momento. Traz, Pai, em nome de Jesus, um vinho novo, um tempo novo, que boas notícias venham acontecer, que boas notícias, que boas novas venham nos alcançar. Em nome do Senhor Jesus, abre as comportas dos céus sobre o teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos em direção ao seu lar, à sua casa. Vamos estar retornando com essa semente, com essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Pai eterno, neste momento, Senhor, nós estamos com as nossas mãos estendidas sobre a nossa casa. E nós queremos agora, Senhor, profetizar sobre a nossa casa, sobre o ambiente familiar do nosso lar. Pai, nós queremos profetizar, Senhor, que a graça, que as bênçãos do Senhor venham a ser sobre nós. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos a Deus que a manifestação do teu poder venha a ser sobre o nosso lar, venha a ser sobre a nossa casa. Deus, no nome de Jesus, nós abençoamos o ambiente do nosso lar e declaramos, Senhor, ó Pai, toda sorte de bênção sobre a nossa família. No nome do Senhor Jesus, Deus, ainda eu oro, Senhor, abençoando a semana, abençoando, Senhor, essa semana sobre a vida desse meu irmão, que venha ser uma semana abençoada. Uma semana, Senhor, realmente, Senhor, de resposta dos céus. Assim como nós oramos, ó Pai, e liberamos no início desse culto, Pai, eu quero declarar, Senhor, que sim, meu Pai, essa semana vai ser semana de resposta dos céus sobre a tua igreja, sobre o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e tomamos posse das bênçãos do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, povo de Deus? Lembrando que terça-feira já estamos no quarto ano da campanha Desatamos Nós da Vida. Venha participar, venha fazer parte dessa corrente de fé. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos em posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Senhor e amigo Espírito Santo permaneça hoje, amanhã e para todos sempre sobre a nossa vida. Amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Salve o teu nome para a paz, no nome de Jesus.